Paz seja convosco, que o Senhor te abençoe e te proteja. Chegando ao final da nossa semana, a qual estamos tratando, estudando sobre o tempo, vimos que existem algumas cadeias que podem nos prender. Cadeias do passado, cadeias do presente e cadeias do futuro. E vemos que através da comunhão, da busca, do ensinamento da palavra do Senhor, nós podemos romper com todos esses impedimentos, com tudo aquilo que tenta nos aprisionar, para que não venhamos a usar o tempo ao nosso favor. Para encerrar, vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação, eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. A porta da salvação está aberta para nós. Jesus abriu o caminho de acesso para que nós pudéssemos ter comunhão diretamente com Deus. Mas o tempo é algo que tem que ser usado com muita sabedoria. Nós temos que saber usar as oportunidades que o Senhor nos dá. Nada pode deter o tempo, mas quando nós usamos a sabedoria que vem através do Espírito Santo, nós paramos de dar valor exagerado às coisas terrenas e passamos a investir também nas coisas espirituais. Porém, determinadas pessoas, elas não sabem usar o tempo, não priorizam a comunhão com Deus. E às vezes chegam ao final da vida e pensam: poxa, perdi tanto tempo, o que eu fiz da minha vida? Então, que nós possamos enxergar que Deus, Ele dá a oportunidade para todos. Porém, nem todos sabem ser sensíveis e reconhecer quando uma porta de Deus se abre na vida dela, quando uma oportunidade é gerada por Deus para nós. Um exemplo bem prático. Jesus, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Está lá em Lucas 19, do 41 a 44. Por quê? Para Deus, a perda das oportunidades, quando nós não valorizamos aquilo que o Senhor nos dá, para Ele é chocante, é terrível. E Jesus, ele chorou, ele queria apacentar o rebanho de Israel, né? As ovelhas de Israel. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. O próprio Jesus, Deus encarnado aqui na terra, foi rejeitado pelos judeus. Então, muitos não reconhecem a oportunidade porque o entendimento, a revelação é dada, mas a pessoa não alcança. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10, Paulo declara: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Humanamente, nós não alcançamos, não podemos entender às vezes o pensamento do Senhor, mas quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, Deus se revela. É por isso que Paulo está dizendo aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o tamanho da grandeza do que é estar na presença do Senhor, do que Deus tem preparado para a sua noiva. Nós somos a noiva, a igreja do Senhor Jesus. Então, que nós possamos saber usar o tempo, que possamos estudar, trabalhar, cuidar da família, cuidar de nós mesmos, mas entender que há vida após a morte, que há um plano de Deus para nós, que não é só aqui no tempo presente, que não venhamos pensar só nas coisas terrenas, mas que possamos ter tempo também para Deus. Esse momento em que o mundo parou foi um momento de reflexão, porque muitos estavam correndo desesperadamente para ganhar dinheiro, para ter uma posição, um status, para ter um crescimento profissional, o que não é errado. Nós temos que crescer, buscar o melhor, mas que não venhamos ser escravos daquilo que é só do hoje, daquilo que perece. Tem mais de Deus para nós. Deus criou o homem para a eternidade. E então, estamos nos preparando para que um dia possamos estar face a face com Jesus? Então, por que muitas pessoas
perdem oportunidades. Também porque vivem na acomodação. Deus dá tempo para tudo e portas podem se abrir para nós, mas se estivermos acomodados, não vamos alcançar a bênção. Algumas pessoas confundem contentamento com acomodação. Nós não podemos nos acomodar com a doença, com o problema. Tem algumas pessoas que diante dos problemas elas ficam paralisadas, mas não. Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus chamou, comissionou os discípulos, Jesus foi bem prático, bem sincero. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não maquiou a verdade. Jesus disse que seria difícil sim, mas ele prometeu que estaria com eles, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que nós possamos entender que muitas pessoas estão acomodadas e Deus, ele é abençoador, Deus se compadece, Deus quer o melhor para nós. Mas quando nós estamos nesse nível de é assim mesmo, minha família sempre acontece isso, já aconteceu isso, não tem mais jeito, então a porta da oportunidade, o tempo de Deus se abre e a pessoa não enxerga. Como também da mesma forma, nós podemos perder o tempo, as oportunidades, porque nós alimentamos negativamente a situação, a nossa mente, ou nos deixamos influenciar por pessoas que não estão na visão do que Deus quer. Um exemplo bem prático, o cego Bartimeu. Ele ouviu a multidão, viu que algo diferente estava acontecendo e perguntou o que era aquilo, que alvoroço era isso na cidade. Então eles disseram que Jesus está aqui na cidade. Então ele começou a gritar, ele começou a clamar. Ele sabia que aquela era a oportunidade dele ser curado, né? Dele voltar, dele enxergar. E a multidão o que fez? Mandava que ele calasse a boca. Trago para a tua vida essa palavra hoje. Não se detenha com influências negativas. Não aceite viver abaixo do que Deus planejou para você. Os planos de Deus para nós são os melhores. Às vezes tem uma pequena multidão no nosso caminho, dizendo que a gente se conforme, que a gente se acomode. E às vezes a pessoa não está nem com más intenções, às vezes ela tem uma boa intenção. Porém, essa pessoa está dando um conselho errado porque ela não está na direção do Espírito Santo. Quando nós confiamos a nossa vida, quando nós confiamos os nossos projetos nas mãos do Senhor, Ele abre a porta, Ele põe rio no deserto, Ele põe a mesa farta diante de nós. Mas para isso, é preciso estar em intimidade. O cego Bartimeu não se intimidou. E detalhe, Jesus só passaria aquela única vez por aquela cidade onde Bartimeu morava, porque Jesus já estava se encaminhando para Jerusalém para ser crucificado. Não perca as oportunidades que Deus colocar na tua vida. Agarre com todas as tuas forças, porque Deus não faz nada pela metade. Quando Deus nos dá algo, Ele nos dá as ferramentas para nós vencermos, para irmos até o fim. Então, um dia prestaremos contas do nosso tempo, da nossa vida. Estaremos face a face com Jesus e Ele perguntará: o que você fez com o tempo, com a vida, com os dons, com os talentos que eu te dei? Que nós possamos ser achados, trabalhando, usufruindo, lutando, trabalhando, dando o nosso melhor no reino de Deus. E pode ter certeza, quem semeia no reino de Deus tem colheita abundante, porque o amor do Pai excede todo entendimento. A paz que Deus pode nos dar é enorme, porque quando estamos aliançados, quando estamos alicerçados na rocha, Deus, Ele move, Ele provê, Ele faz tudo o que é necessário para que nós possamos continuar firmes e felizes. Deus nos chamou para sermos prósperos. E a Bíblia, quando fala em prosperidade, não é só financeiramente dinheiro, é prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, como está aqui em 2
Em 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que você creia que o que você precisa, Deus já tem preparado. Então, saiba usar com sabedoria a sua vida, o tempo. Tenha tempo primeiro para Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Por isso, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa semana que passou. Colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos diante do teu altar. Te agradecemos, Senhor. Levantamos hoje um altar de gratidão por tudo que o Senhor já nos deu, pelo socorro, pelo sustento, pelos livramentos, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa família. E pedimos, ó Pai, venha abençoar os nossos projetos. Senhor, que a nossa vontade seja alinhada à tua vontade. Por isso eu declaro sobre a vida dessa pessoa que nos escuta, sobre a família dela, toda sorte de bênçãos. Que aquilo que ela espera especificamente, Senhor, da tua parte, venha ocorrer segundo a tua vontade. Meu Deus, dai sabedoria a essa pessoa para que use o tempo ao seu favor, que essa pessoa use o tempo de uma forma sábia, de uma forma dinâmica, que ela tenha tempo para te cultuar, para te adorar, tenha tempo para trabalhar, estudar, para a família, enfim. Tu és o Pai da eternidade. Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas, por isso nós colocamos a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa família debaixo da Tua direção, porque um dia nós prestaremos contas contigo e nós queremos ser achados como servos prudentes. Por isso, meu Deus, abençoe essa pessoa intimamente. Traz cura, libertação e que ela sinta, Senhor, o teu amor derramado no coração dela. Pai, guarda essa vida, livra e proteja de todo mal, em nome de Jesus. Amém.